Não, 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 não. Esse vídeo não é sobre a Cruz de Malta, não é sobre o Vascão, que escapou de mais um rebaixamento, catando os cacos e vai disputar a Série A 2024. Esse vídeo é sobre a seleção de Malta. Já ouviram falar de Malta aqui, ó? Tô até com a camisa de Malta aqui para comemorar. Malta é um arquipélago situado no Mar Mediterrâneo, aproximadamente a meio caminho entre Gibraltar e o Líbano, entre a Sicília e a Líbia. Esta ilha, juntamente com as ilhas de Gozo e Comino, tem hoje uma população de mais de 500 mil de habitantes. Já foi denominado o prolongamento da Europa, precursora da África, território oriental e fração do Império Britânico. Todos esses seus títulos encerram um pouco de verdade, mas abstraindo-se desses atributos históricos e geográficos, Malta é atualmente um país independente, desde que 1964 desligou-se do domínio colonial britânico. Um país que vem procurando pouco a pouco a sua própria identidade. E uma das identidades de Malta, até por ter sido uma colônia britânica, é o futebol. Malta é um país desenvolvido, é um país que faz parte da União Europeia, faz parte do espaço Schengen lá, você sendo cidadão de Malta, você pode trabalhar em toda a Europa. Malta é um país pequeno, gente. A soma das ilhas dá 316 km², isso é, sei lá, menor que Belo Horizonte, que em se tratando de cidade, é uma cidade pequena, se tratando de uma capital, é um quarto do Rio de Janeiro. Eu vi que é mais ou menos, para quem é no Rio de Janeiro, mais ou menos a zona oeste do Rio de Janeiro dá o país como um todo, né? Por isso a ilha de Malta é densamente urbanizada. A capital de Malta é Valeta, fica numa península, um lugar incrível, cara, que eu já tive a oportunidade de visitar, que eu tenho um carinho enorme. Talvez é por esse carinho que eu achei tão interessante o que aconteceu essa semana com Malta. Malta é um nanico no futebol, né? E é curioso porque países com muito menor população, como a Islândia, já conseguiram feitos no futebol. A Islândia foi para a Copa do Mundo, foi para a Eurocopa. E Malta se arrasta no futebol. Malta nunca teve resultados expressivos. Malta não chega a ser um saco de pancadas. Claro, já levou suas goleadas, levou um 12-1 da Espanha no início da década de 80. Mas, assim, se você for ver os resultados recentes de 10, 20 anos, Malta não leva grandes goleadas. Malta, esse ano, perdeu da Inglaterra por 2-0, perdeu da Itália por 2-0, perdeu da Itália por 4-0, perdeu da Inglaterra por acho que foi 2 ou 3-0. Enfim, não são 6, 7, não é Gibraltar, né? Que perdeu de 12 da França. Mas Malta tem uma dificuldade muito grande no nível internacional. A Liga de Malta é uma liga tradicional, começou já tem mais de 100 anos, mas os jogadores ainda são semi-amadores. Quando eu fui em Malta, eu tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores e era assim, eles treinavam e eles tinham seus negócios, né? Um deles era dono de uma papelaria. Os que conseguem ser profissionais de futebol são os estrangeiros. Tem muitos brasileiros jogando em Malta. Eu conversei bastante com o Rodolfo Soares, que começou aqui no Fluminense, jogou no Madureira. E quando eu estive em Malta, ele era a referência do Hibernians, né? Um time que na época era um dos campeões de Malta. Eu assisti uma partida da Liga dos Campeões em Malta, enfim, um dia eu conto essa história, mas os brasileiros lá ganham um salário, não é um salário super maravilhoso, mas é algo que você consegue sustentar bem numa ilha que tem um bom padrão de vida e uma boa qualidade de vida, o que é importante, afinal de contas, né, é uma ilha no continente europeu. Mas no futebol Malta se destaca muito pouco. Malta vem no movimento de dar nacionalidade maltesa para jogadores estrangeiros que jogam muito tempo no futebol de Malta. Aconteceu isso primeiro com o Alfred Effiong, que é um nigeriano que jogou algumas partidas pela seleção de Malta. O Henrico Pepe, que fez um gol bizarro, coitado, contra a Inglaterra, num jogo que Malta jogou muito bem, o último jogo das eliminatórias, Malta jogou muito bem contra a Inglaterra. O Henrico Pepe acabou fazendo um gol contra. No início do jogo ele ficou bravo pra caramba, ele é italiano, mas joga muito tempo em Malta. E o que Malta vem fazendo também é descobrindo malteses descendentes, né, que nasceram em outros países. Tanto que o grande destaque atualmente da seleção de Malta é um jogador que era do clube do União Saint-Gilloise, que fez uma campanha muito boa nas competições europeias ano passado, se transferiu para o Lens esse ano, e ele é titular e tudo mais. Por Lens não, por Reims, desculpa, por Reims. É o Ted Telma, ele não é nascido em Malta, mas ele tem descendência maltesa. Ele atualmente é a referência na seleção maltesa. Os outros jogadores da seleção maltesa jogam em equipes pequenas. Mas Marcos, que façanha de futebol que você está falando? Pois é, eu não estou falando do futebol masculino, estou falando do futebol feminino. Futebol feminino de Malta, essa semana conseguiu algo que entrou para a história do futebol maltês. Pela primeira vez, Malta conseguiu uma promoção
né? Como se fosse... ela ganhou a terceira divisão, seu grupo da terceira divisão da Liga das Nações Europeias de Futebol Feminino. Para quem acompanha futebol, a UEFA criou, tem uns 10 anos, um campeonato muito bacana, eu acho muito legal, que ele divide os países em primeira, segunda, terceira e quarta divisões, né? Eu acho muito legal. Os países jogam, eles podem ser campeões quando você está na primeira divisão, ou podem ser promovidos e rebaixados quando você fica no último lugar da sua divisão. A Inglaterra, por exemplo, no futebol masculino, foi rebaixada. A próxima Liga das Nações ela vai disputar a Série B. Pois é, a mesma coisa foi criada no futebol feminino, né? E Malta, a seleção de Malta, ainda que não seja das mais expressivas, longe disso, ela tem mais expressividade, ela é mais forte no futebol feminino que no futebol masculino. Se no futebol masculino Malta continua na quarta divisão, nunca conseguiu uma promoção para a terceira divisão, chegou a disputar o jogo da promoção contra as Ilhas Faroe uns anos atrás, mas perdeu. Você vê, Malta perdeu de Ilhas Faroe, que tem, sei lá, 30 mil habitantes. Então, o Malta no futebol masculino é complicado, a seleção vem melhorando, mas é complicado. Já no futebol feminino, Malta tem uma expressividade maior, tem jogadoras de destaque, né? Tem a Hayley Budeia, que jogava é maltesa mesmo, começou na Liga de Malta, foi para os Estados Unidos, agora defende a Internazionale de Milano, é uma jovem promessa, ela tem, se não me engano, 19 anos. Tem a Raquel Cuschieri, que também jogou muitos anos na Liga Maltesa e que agora joga na Sampdoria da Itália. E tem o mesmo movimento, né, de maltesas descendentes que jogam em times do exterior. Destaque para Maria Farrugia, que é inglesa de nascimento, mas ela tem a cidadania maltesa por ter a descendência. Inclusive, Farrugia é um sobrenome muito comum em Malta. E ela joga numa equipe menor da Inglaterra, mas teve um destaque muito grande no jogo que deu a promoção, né, para Malta na final, no jogo final na terceira divisão. E tem a Doriane Telma, né? Lembra que eu falei do Ted Telma, que joga na França, que é nascido na França, mas tem descendência maltesa e é um dos destaques, o destaque, né, da seleção masculina. Então, na seleção feminina temos a Doriane Telma. Elas não são parentes, é só para ver que Telma é um sobrenome comum em Malta. Ela é maltesa mesmo, jogou a vida inteira em Malta, uma das precursoras, deve ter seus 40 anos, se eu não me engano, ou algo próximo. É a jogadora com maior número de participações eles chamam de caps em inglês, né? São participações internacionais na seleção de Malta. E ela participou ativamente, já não é a principal jogadora, mas ela traz experiência para a equipe. E Malta conseguiu essa promoção num grupo que tinha a Letônia, a Moldávia e Andorra. Andorra é um país bem pequenininho, situado ali entre a Espanha e a França, não são Alpes, gente. Nos Pirineus, tinha fugido dos nomes, é um país que no futebol masculino é saco de pancada, no futebol feminino também. A Moldávia já é um time que tem uma equipe que tem um pouco mais de tradição, né? São uns 3, 4 milhões de habitantes, é um país situado ali no leste europeu. Nós vamos falar mais da Moldávia nos próximos vídeos, né? Porque a Moldávia tem uma situação geopolítica complexa. A Moldávia está ali entre a Ucrânia, entre a Romênia, ela foi parte da União Soviética e tudo mais, e a Letônia, que também é outro ex-país da União Soviética, é um país ali, né, que faz parte das repúblicas bálticas. Tanto a Letônia quanto a Moldávia tem muito mais habitantes que Malta. Claro que não é isso que decide, senão a Índia seria campeã mundial todos os anos, mas a gente acha que, né, a gente pensa que quanto mais população, mais chance de termos bons jogadores ou jogadoras. Mas Malta foi muito bem. Malta venceu os 4 primeiros jogos, né? O sistema é um grupo e você joga contra todos e de volta, né, no seu estádio e no estádio dos adversários. Malta conseguiu 4 vitórias, chegou para as últimas 2 rodadas com 11 gols marcados e nenhum gol sofrido, o que já é maravilhoso, né, para uma equipe que está se afirmando, né? Eu falei que Malta tem jogadoras de destaque já em seus times, no feminino, tá? Aí, Malta faltavam 2 partidas. Ia jogar contra a Moldávia, em Chisinau, capital da Moldávia, empatou em 0-0, apesar da equipe de Malta ter tido várias chances. Como a Letônia venceu Andorra no seu jogo, eles foram para a última partida a seguinte conformação no grupo. Malta com 13 pontos e a Letônia com 10 pontos. Uma vitória da Letônia empataria com Malta e a decisão seria nos critérios de desempate. Os critérios de desempate, eles levam em conta primeiro os confrontos entre eles, né, entre as 2 equipes, não levam em conta os confrontos com todos os membros do grupo. Malta tinha ganho no jogo da Letônia, mas era perigoso, né? Porque a Letônia
se vencesse, a Letônia podia igualar a Malta e a decisão ir para os critérios de desempate, porque só tem uma vaga, né? Cara, o jogo foi no Estádio Nacional de Malta, se propagandeou bastante no país, eles levaram palestras em escolas e tudo mais, né? Charlene Zamit, que é uma das jogadoras, é professora de educação física numa das escolas, ela levou a treinadora Manuela Tessi, que é italiana, né? Levou para falar, convidar as pessoas a assistirem a partida, mas a coisa quase que ia indo para o brejo, quase que Malta ia dando uma botafogueada. No início do segundo tempo, pênalti para Malta, a Stefania Farrugia foi... não é acusada, né? Vou dizer acusada de ter posto a mão na bola. A Letônia fez 1-0. E aí, amigo, a Letônia estava levando para os critérios de desempate. Mas apareceu justamente a Maria Farrugia. Ela fez 2 jogadas que determinaram a vitória de Malta. Numa, ela deu um passe para Raquel Cuschieri, que empatou. E na outra, a própria Maria Farrugia fez o gol da virada que determinou que Malta vai avançar de divisão. Malta vai disputar a próxima edição da Liga das Nações Feminina na 2ª divisão. Ao contrário da Liga Masculina, que tem 4 divisões, a Liga Feminina tem 3, porque nem todos os países ainda têm suas seleções de futebol, mas Malta não tem nada a ver com isso e conseguiu uma promoção no campo. Vai ser um desafio bem maior, né? Não sei se Malta vai ter condições de se manter na 2ª divisão da Liga das Nações, mas nós vamos ver isso daqui para frente, quando começarem as disputas. Vai demorar, acho que é só 2024, final de 2024, início de 2025, mas por enquanto Malta tem que comemorar. Se não tá dando masculino, as meninas maltesas estão mostrando que Malta tem sim valor no futebol, porque Malta como essa você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.